Olá, irmãos, de volta por aqui. Vamos então à nossa devocional, a nossa mensagem para esse dia, que se encontra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos de 21 a 23, muito aí conhecida por nós também. E aí esse texto bíblico diz o seguinte: trago à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Hoje nós vamos falar sobre esperança e fé. Para mim, são sinônimos, inclusive essas duas palavras, porque esperança é fé, e quem tem fé, tem esperança. E isso toca-me profundamente, porque nós somos o povo da esperança, nós somos povo de Deus. Em momentos de incerteza, desespero, caos, trazer à memória esperança é trazer à memória fé. Num Deus que tudo pode, num Deus que é incircunstancial, num Deus que vai além do caos, num Deus que ordena tudo. Nós já sabemos e pregamos, e num momento como esse, cabe a nós trazer à nossa memória o que já falamos tanto reunidos, até na sua casa, lendo, ouvindo um ou outro irmão. Eu mesmo já disse várias vezes, e no que eu digo, irmãos, eu acredito como pregador da palavra, do evangelho, porque isso é quem sustenta a minha vida. Nosso Deus, somente Ele tem o poder de transformar maldição em bênção, caos em ordem, coisas insolúveis em coisas que nós nem imaginávamos ou pensávamos. Nosso Deus tem esse poder. É isto e esta palavra que eu quero trazer de Deus para nós nesta manhã. No momento como esse, nesse domingo, a palavra de Deus nos indica justamente o que nós, às vezes, por vezes, no caos, esquecemos. A fé em Deus, a esperança. E é isto que eu quero trazer à nossa memória. E era isto que Jeremias queria trazer, a memória do povo de Deus que estava passando por situações dificílimas também. O momento vivido por eles então, na época de Jeremias, na geração dele, o povo de Deus junto com toda a nação, o momento deles era trágico, Israel estava em cativeiro já, famílias doentes, filhos separados dos pais, um estado de calamidade pública como o nosso, povo doente. Sendo que o profeta já durante todo o seu vaticínio, as suas profecias, no livro dele, ao longo dos 52 capítulos do livro de Jeremias, a fala extensa de Deus, inclusive, e ele já havia chorado bastante, e agora, como nós lemos, já estamos aqui nos 3 capítulos últimos dele, dizendo ao povo, se lamentando, e no capítulo 13 ele se lembra, e diz que, ao invés de se lamentar mais, chorar mais, ele queria agora trazer a esperança, trazer de volta aquilo que pudesse motivá-los, trazer à sua memória o que Deus já havia dito a eles. Por exemplo, e já citamos aqui também na igreja, os irmãos já sabem, outros já citaram, eu também já citei várias vezes. Você conhece Jeremias 29, profecia do profeta, dos versículos de 10 a 13? Vou lembrar a nós de novo. Nesta manhã, quero trazer também à minha memória coisas que foram ditas, mas a palavra de Deus, ela tem esse valor tão especial que o que foi dito lá pode se aplicar a nós. O que diz o texto lá de Jeremias 10, Jeremias 29, dos versículos de 10 a 13? Diz lá assim:
Deus mandando Jeremias dizer ao povo: Jeremias, diga ao povo que depois desses 70 anos que eles estão na Babilônia, eu os trarei de volta a esta terra, da onde eu os desterrei, ou seja, os mandei para lá, eu os trarei de volta a esta terra, a terra de Jerusalém, e vos congregarei aqui. E o 11 nós conhecemos demais, que ele diz assim: diz a ele Jeremias, porque eu bem sei os planos que tenho pensado a respeito de vós, planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E o 12, então invocareis a mim, ireis e orareis, e eu vos ouvirei. E o 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o 14, Deus completa: e serei achado de vós. Esperar em Deus é um princípio bíblico, irmãos, e é isso que eu quero trazer e conservar sempre à minha memória. Não importa a época, não importa o tempo, não importa o caos, não importa o problema. A minha alma, eu esperarei tão somente no Senhor. O salmista já dizia isto. Para os que temem o nome do Senhor. Jeremias não era um profeta do caos, para os que temem o nome do Senhor. Para muita gente aí, o que estamos vivendo, os vaticínios, as profecias, os oráculos, o horóscopo, diz que a gente está vivendo é o tempo do terror, o tempo do caos. Mas para os que temem o Senhor, jamais. Por quê? Porque nós temos esperança. E em Deus a esperança não é a última que morre. Irmãos, em Deus a esperança, ela nunca morre. E por nós sermos este povo de Deus, nós esperamos em Deus e nele nós permanecemos. Nós também, irmãos, crendo assim, nessa qualidade de ministros de Deus, de pastores que somos, a igreja, eu acredito, ela tem um ministério profético. Nós também não somos profetas do caos. E nessa manhã eu estou aqui com essa palavra, que eu digo uma palavra profética. Eu não quero trazer também uma palavra de sentença para o fim, tipo uma palavra do caos, mas eu quero trazer para nós uma palavra do céu, uma palavra bendita, uma palavra que nos restaura, uma palavra que nos levanta, uma palavra que nos faz ser, uma palavra que nos faz continuar o propósito de Deus para o qual Ele nos chamou. É esta palavra. Você está vivo? Eu estou também, claro. Está vivo? Está difícil? Está com problema? Está sem solução? Lembrou de Deus, dos seus feitos, do seu poder? Se lembrou? Olha aí a esperança de que nós não seremos destruídos, consumidos, como diz o versículo 22. E o 23 completa, porque as suas misericórdias, misericórdia está no plural. Deus tem uma misericórdia, ou várias, toda manhã. Acordou, lembrou, pensou em Deus. Olha a misericórdia do Senhor aí. Elas se renovam a cada manhã e a sua fidelidade é grande. Deus é, sim, para o seu povo, fiel. Por esse breve poema, que é uma poesia, é um salmos, é um cântico de agradecimento, depois de tanta lamentação de Jeremias, depois de tanto choro, no seu primeiro livro, ele agora quer agradecer ao Senhor, dizer ao Senhor que nele ele espera. Então, por esse breve poema de Jeremias, olhando, ele estava sendo nem pessimista e também nem otimista, ele estava sendo realista daquilo que Deus é. Quem tem Deus, apesar das dificuldades que vive, é realista, mas com fé. Então, pela fala de Jeremias, é possível detectar algumas coisas. Que aquele que vive, vai viver problemas, vai viver dificuldades, vai enfrentar circunstâncias difíceis. Umas maiores, outras menores e por aí vai. Na nossa vida, como percepção de gente, especialmente eu, no passado já aconteceu muitas pandemias, mas assim, pela minha percepção e vivendo agora, a questão nossa aqui no Brasil, quem imaginaria já agora, no início de 2020, uma pandemia desta proporção? Quem imaginaria que nós fôssemos fechar os nossos templos por causa dessa questão humanitária?
A gente sabe e percebe que o mundo não vai bem, sim. Mas quando a dor atinge, nos aflige em cheio, aí complica, ou não é? Aí a gente se desespera, a gente esquece do que Deus já vem nos dizendo. É hora de nós abraçarmos, irmãos, as misericórdias do Senhor e sermos gratos a Ele. É hora de nós colocarmos, irmãos, na nossa mente a disposição de servirmos ao Senhor e servirmos também ao próximo. Buscar o Senhor de verdade enquanto nós temos a oportunidade. É certo que Deus é sim o nosso refúgio e o nosso socorro em tempos de tribulação. Bem, já falamos um pouco de tudo e precisamos terminar agora o nosso vídeo, mas é essa palavra que temos para essa manhã. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. E de tudo, sabe, irmãos, que já ouvimos, não só através desse vídeo, mas aqui na igreja, as mensagens, as devocionais, os cânticos, as orações que fazemos ao Senhor, quantas pregações, as aulas da EBD. Olha, irmãos, nós temos tudo o que nos pode trazer à memória esperança. Temos sim. Então que nós fiquemos com esta palavra de Deus. Está sendo dito muita coisa por aí. Num lugar que a gente vai, no mercado, ou num banco, numa necessidade, são mensagens pelo WhatsApp, são as notícias da TV, a mídia. Está tudo um caos. É real? É. Mas, acima de tudo, tragamos à nossa memória aquilo que pode nos fazer reviver, nos fazer prosseguir, nos fazer continuar e para melhor. Bem, minha esperança é que as palavras que nós pregamos e cremos, elas estejam na nossa mente, em nosso coração, certos de que aquele que nos chamou para andar com Ele, esse é Deus, está conosco todos os dias, certos de que esse que nos chamou para ser quem somos, completará a sua obra em nós até a volta de Cristo. E pode ter certeza, haja o que houver, não será essa pandemia ou será outra coisa qualquer que vai nos tirar da presença de Deus ou que vai nos roubar do seu amor. Esta é a minha palavra nesta manhã para todos nós. A palavra que eu quero para a minha mente e quero para a sua mente. Em Cristo, em breve, estaremos reunidos novamente, para seguir, para orarmos, cantarmos, bendizermos o seu nome. Hoje eu dei uma olhada na nossa escala, à noite seria o nosso irmão Pedro Camilo, que estaria dirigindo o culto. Já estou aqui pensando e pensei, Consagração e Vitória estaria cantando, equipe de louvor estaria cantando, teríamos um momento de missões, estaríamos aqui orando, estaria pregando a palavra de Deus. Nós vamos continuar. É isso que eu tenho e trago à memória. É isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para minha família. É isso que eu quero para as nossas famílias. É isso que eu quero para a nossa igreja. É a minha palavra nesse dia, domingo, a todos os irmãos. Em Cristo. Que Deus continue abençoando a todos. Oremos, jejuemos, nos dediquemos ao Senhor, para que o segundo momento da história da nossa igreja, por que não da nossa cidade, do Brasil e do mundo, seja melhor do que esse tempo antes que nós vivemos, antes de podermos refletir, antes desta pandemia toda. Que esse segundo tempo, esse segundo momento pós-pandemia seja um tempo de avivamento, de amor ao nosso Deus. Graça e paz a todos, que Deus os abençoe. Use o domingo, hoje, para pensar, ler a Bíblia, orar bastante e que vivamos assim, sempre na presença do nosso Deus maior, nosso Senhor e Salvador.
Deus abençoe a todos. Grande abraço.